Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 23º episódio de Como Investir para os Filhos com ETFs acumulativos. Muito bem, tu já sabes qual é o objetivo desta série, ou seja, investir em ETFs acumulativos que tenham um risco de retorno mais elevado para que a possível rentabilidade também seja superior no longo prazo, para que realmente quando chegarem aos 18 anos, ou seja, quando forem maiores de idade, consigam ou dar uma boa entrada para o imóvel, talvez até comprar um, não sabemos como é que será o crescimento do mercado daqui a 18 anos, ou então fazer face a despesas para a faculdade, deslocação e por aí fora. Agora, o que podes ver neste momento é que eu estou com esta rentabilidade de 400 neste portfólio e com 1078 neste portfólio, portanto em euros e em dólares, sendo que a soma dá cerca de 1417. É assim, eu fiz a conversão há bocado, porque há bocado dá aqui uma rentabilidade não realizada de 400 dólares aproximadamente, por isso isto para converter deu 343 euros. Eu coloquei de dólares para euros para ser um bocadinho mais pessimista, mas também porque a maioria do lucro que tenho é em euros e portanto faz sentido. Assim sendo, eu coloquei aqui na calculadora. Aqui na calculadora eu vou colocar a soma, portanto são 1417,97, é exatamente isso que eu vou colocar aqui como lucro que tenho atualmente para este mês, 1417,97, ou seja, para novembro, ok. Entretanto, eu também tenho que ver qual é que é a taxa do Banco Central Europeu, isto para a inflação em Portugal, que é claro que temos que considerar também a perda do poder de compra. Ok, eu percebo aqui a tabela, o que é que nos diz? Então, setembro estava 1,9%, isto não temos estimativa, por isso eu vou ter que colocar igual, 1,9 para novembro. Ok, assim sendo, eu vou depois colocar aqui qual é o montante que vou realmente investir. Até agora, o montante que será investido em princípio será cerca de 200. Isto diz-nos que neste momento estou com uma XIRR, ou seja, uma rentabilidade atual. E lembra-te, o objetivo é ter uma rentabilidade mínima anualizada por longo prazo de 20% e atualmente está nos 30,52%. 30,52%. Atenção, isto à partida parece uma coisa super positiva, ou seja, que estou a ir a um ritmo muito superior ao normal, mas eu também vejo isto como um aspecto negativo. Porquê? Porque o mercado realmente está louco. O mercado americano, podes ver que está em máximos absolutos, mas está tão lá em cima, não é? Que agora tem-se de ter mais cuidado. Apesar de eu querer adquirir ETFs com risco de retorno elevado, agora tenho que tomar algumas precauções, por isso este episódio vai ser um pouco diferente. Mas primeiro, sim, é verdade que a rentabilidade atual está ótima, ou seja, estou a ir a um ótimo ritmo também. Os principais setores que eu, pelo menos, investi para esta série, que são aqueles que eu acredito que sejam mais promissores para longo prazo, são aqueles que tiveram maior crescimento. Estamos a falar de setores dentro de inteligência artificial, principalmente semicondutores e por aí fora, e realmente esses ETFs tiveram um crescimento muito grande. Aliás, nós conseguimos ver aqui pela carteira, por isso eu colocar aqui por crescimento, percentualmente não realizado, conseguimos ver, por exemplo, a Seco, que o ticker SEC0, que eu comprei uma quantidade de 100, que é que tem o maior lucro no realizado percentual. Depois temos também aqui a XAIX, que em termos de participação tem um peso significativo, relacionado com a inteligência artificial, e não só, e portanto estas posições estão a ir por um ótimo caminho. Mas pronto, isto aqui é a calculadora, tu consegues ter acesso no Patreon, mas se este ritmo se mantivesse, que não se vai manter, mas se mantivesse, eu já teria atingido o Cost Fire, e se continuasse a fazer aportes, então em vez de esperar pelos 18 anos, eu precisaria apenas de 12 anos para realmente ter o suficiente para o meu filho atingir aquela quantidade de dinheiro, neste caso seria 410 mil, é assim, com 410 mil euros e 460 euros e 97 cêntimos, eu não sei, pronto, daqui a 12 anos como é que o mercado imobiliário irá estar, mas para comprar um T1 dependente da zona, acho que é muito provável, não é? Por exemplo, ao T2. Por isso, acredito que este montante seja muito interessante e já está a ter em consideração a perda do poder de compra, porque daqui a 18 anos o que isto nos diz é que os 1000 euros hoje serão equivalente a 1539 daqui a estes 18 anos, entendes? Portanto, só existe uma coisa que é garantida: quem não faz nada acaba por perder dinheiro, desta forma, ou seja, para a inflação. Pronto, assim sendo, agora vou passar primeiro aos vossos comentários. Começo aqui pelo Diogo. O Diogo fez uma sugestão, que foi com base neste ensino, e quando eu procurei, foi isto que apareceu. Estamos a falar de um ETF relacionado com matérias-primas, está bem? Portanto, é focado neste setor. Tem um film size muito pequeno, podes ver que está aqui no vermelho, apenas 27 milhões. Tem um total expense ratio até pequeno, 0,15%, é cumulativo, é físico e é constituído por 26 empresas. Podemos ver que ainda não está em máximos absolutos. Se colocarmos aqui em dólares, aqui pronto, já está mais próximo. Entretanto, se formos para baixo, conseguimos ver que tem uma volatilidade de quase 20%, é físico, full replication, portanto segue exatamente o índice em dólares.
E se formos mais para baixo, estas são as empresas que constituem. Agora, existem aqui vários aspectos negativos, pelo menos para o meu perfil de investidor e objetivos, que é, primeiro, eu não conheço praticamente nenhuma destas empresas, ou seja, teria que estudar individualmente cada empresa para conseguir compreender se teria ou não potencial, porque o ETF é isso, ou seja, é um conjunto de empresas que se tu estudares individualmente consegues entender se faz ou não sentido tu teres. Depois, mesmo que eu não quisesse fazer a todo o conjunto de empresas, só no top 5 já está a maior parte da constituição. Aliás, só nesta primeira empresa já está a 21,72%, o que é interessante. Agora, estamos a falar no setor de matérias-primas, ou seja, eu não vejo muito potencial, ou seja, um setor de grande crescimento para longo prazo, entendes? Por isso, para além disso, também tem uma grande exposição aos Estados Unidos, e os Estados Unidos, neste momento, está como está, ou seja, muito elevado, e qualquer correção também irá afetar este ETF. Portanto, há vários pontos que me faz descartar este ETF, mas o principal é ser constituído por empresas que extraem matérias-primas, que para mim não faz sentido para o objetivo desta série, mas agradeço o teu comentário, está bem? Portanto, fica à vontade para fazer outras sugestões. Pois, houve aqui também este comentário que sugeriu o xmov.de. Ao procurar, conseguimos ver que é relacionado com mobilidade futura, por isso aqui vai ter de ser relacionado também com veículos elétricos, como Tesla e por aí fora. Depois tem um Total Expense Ratio de 0,35%, é combustível, físico, tem um fund size médio, não é elevado. Atenção, isto do fund size, porque é que pode ser importante? Primeiro, se tiver fund sizes pequenos, a corretora pode não ter, também porque se for ETFs pouco conhecidos, é normal que não tenha. Depois, se for pequeno ou médio, também pode ter um spread grande. Porquê? Porque como existe menos liquidez, ou seja, existe menos transações e menos procura e oferta, o spread pode ser superior. E depois acabamos por pagar mais. Pronto, depois é constituído por 64 empresas, está praticamente em máximos absolutos, por isso não existe aqui uma grande vantagem competitiva em termos de timing neste momento, porque tal como outros ETFs com potencial de crescimento era normal que estivesse aqui próximo máximos, e estamos a falar em euro. Se colocar aqui em dólares, então ainda vai mais para cima. Depois tem uma volatilidade de 18,73%, é unhedged em USD, full replication, ou seja, replica exatamente este índice da Nasdaq Global Future Mobility. Pronto, se formos para baixo, conseguimos ver que tem esta diversificação, ou seja, os Estados Unidos é apenas 41,24%, o Japão 20,95% e por aí fora. Por isso, maioritariamente, está exposto a setores de bens não necessários, que é os veículos elétricos, mas só que de qualquer maneira não deixa de ser um ETF tecnológico. Pronto, agora temos aqui a Google, Tesla, como já era de esperar, Toyota, Nvidia, Intel, AMD, Lind. Lind é uma das empresas que nós vimos no outro ETF, portanto, quem estava interessado nesta primeira empresa, então também consegue encontrar nesta, ok? Temos aqui a Meta, Qualcomm e por aí fora. Agora, o que é que acontece? Quase todas estas já estão praticamente em máximos absolutos. A Tesla está praticamente em máximos absolutos, ou próxima disso. Intel já teve aqui uma grande subida, ou seja, isto foi algo mencionado no episódio anterior, que a Intel era de esperar que tivesse a subida face às razões que eu expliquei. Meta também, Qualcomm também teve uma grande subida. Portanto, aqui não existe uma grande vantagem, na minha opinião. Apesar de este ETF se encaixar, acredito que face ao custo-oportunidade pode haver melhores oportunidades para o meu perfil de investidor e objetivos para aquilo que eu procuro e também para me precaver um bocado do mercado. Porquê? Porque agora acho que esta parte é importante explicar, ou seja, tu deves entender o seguinte: o índice S&P 500 está mesmo lá em máximos, só para tu veres, vou aqui aumentar, está aqui em máximos. Aliás, em pré-market também está a fazer novos máximos. O que é que acontece? Isto à partida é muito bom, não é? Porque o portfólio está a ter ganhos muito grandes, mas temos um indicador de Buffett que nunca esteve em valores tão elevados, percentualmente está nos 225,51%, e eu nunca vi ele em valores tão elevados. Se tu colocares aqui o histórico, consegues ver onde está a média e consegues ver onde é que está neste momento. Ou seja, quando olhamos para a captação de mercado total dos Estados Unidos, das empresas cotadas em bolsa, a dividir pelo produto interno bruto do mesmo, também dos Estados Unidos, vemos que percentualmente está muito irracionalmente elevado. É claro que pode ficar mais elevado, é óbvio, mas mesmo assim é um risco muito grande. Ou seja, eu aqui não consigo entender que realmente ao colocar mais dinheiro estou a conseguir extrair grandes oportunidades, porque mais tarde ou mais cedo pode haver uma correção, uma grande correção, e esse dinheiro que eu poderia estar a investir nessa altura que houver correção poderia estar a ser mais bem aproveitado, entendes? É por isso que aqui é importante entender, ok, já que eu vou investir no ETF, então qual será aquele que pode aguentar melhores quedas, ou então que pode, talvez, face ao custo-oportunidade e ao meu perfil de investidor, o que é que pode fazer mais sentido? Ok? Mais uma vez, volto a salientar que os mercados são cíclicos, ok? Existe esta rotação e é normal que mais tarde ou mais cedo paremos de estar no período de expansão, que é exatamente o período que estamos no período de expansão e pode chegar uma altura que iremos parar de estar. Mas pronto, não só o indicador de Buffett, mas também temos outros indicadores que dizem que o mercado está muito sobrevalorizado. Temos o rácio do Price to Earnings Ratio,
que indica que o mercado dos Estados Unidos está bastante ou fortemente sobrevalorizado. Temos também com base na taxa de juro, que continua a indicar que o mercado dos Estados Unidos está sobrevalorizado, a reversão da média. Temos também a inversão da yield curve, que sugere que existe uma elevada probabilidade do mercado dos Estados Unidos entrar em recessão. Portanto, temos aqui vários indicadores que nos mostram que temos que pelo menos ter cuidado, tá bem? Não estou a dizer que não se deva investir, porque isso é conforme os objetivos de cada um. Eu vou sempre investir todos os meses, só que eu vou variando, entender com base neste fecheiro, por exemplo, que eu tenho no meu Patreon, aquilo que pode ser mais indicado para o respectivo período que estou no mercado, tá bem? Porque se o mercado estiver muito em baixa, não é a mesma coisa de estar totalmente em alta, entendes? Ou seja, tem-se ter em atenção as condições do mercado. Assim sendo, o ETF que eu decidi escolher este mês, apesar de não ser um ETF que tem um grande potencial de crescimento para longo prazo, é um ETF que talvez consiga aguentar melhor esta possível queda ou correção que pode haver no curto a médio prazo. Que é qual? É exatamente este, ou seja, é um ETF que exclui os Estados Unidos. Neste caso, os Estados Unidos está como está. É verdade que o mercado europeu também não está muito diferente, mas comparativamente ao mercado dos Estados Unidos, podes ver que a diferença ainda é grande. Mas pronto, este aqui não só inclui o mercado europeu, inclui mercados emergentes, inclui a bolsa do Japão, que deixa-me só mostrar-te. Aliás, ainda antes de mostrar-te, salientar que o Total Expense Ratio também não é elevado, estamos a falar de 0,15%, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size, portanto é um ETF que até é bastante conhecido, foi constituído em 2024 e fazem parte de 765 empresas. Agora, eu posso colocar aqui também em dólar, porque tu vês que está praticamente em máximos também, tem uma volatilidade de 14,10%, é unhedged em dólar, e se formos mais para baixo conseguimos ver que é constituído por estas empresas. Repara que maioritariamente é o Japão, o mercado do Japão não está tão elevado, pelo menos comparativamente ao mercado dos Estados Unidos ou ao mercado europeu, na minha opinião. Temos o mercado do Reino Unido, Canadá, Alemanha, por isso não é só exposto ao mercado europeu, ou seja, está mais bem diversificado por todo o mundo, realmente, menos aos Estados Unidos. Agora o problema é que não está tão focado no setor tecnológico, portanto temos setor financeiro, industrials, bens não necessários e tecnologia apenas 8,68. Agora se tu me perguntasses, Gustavo, o que é que seria o ideal? Bem, o ideal era encontrarmos um ETF realmente que excluísse neste caso os Estados Unidos, mas que fosse mais futurístico, ou seja, que o potencial de crescimento fosse superior, que o Compound Annual Growth Rate pudesse ser superior e assim sendo ter mais exposição ao setor tecnológico. É claro que temos para começar a SML e a SAP, que na minha opinião são duas boas empresas que faz sentido estar neste ETF, mas percentualmente o peso é muito pequeno. Aliás, no top 10 isto apenas ocupa cerca de 12% do peso deste ETF. Nós conseguimos ver mais informações sobre este ETF aqui, portanto é exatamente este. Agora, se eu for aqui para baixo e procurar exatamente quais são as empresas que constituem, conseguimos entender que pronto, a SML e a SAP estão em primeiro lugar, a SML quase com 2%, por isso é aquela que tem o maior peso realmente, e depois nós precisamos de 15 páginas para ver todas as empresas. Por exemplo, em 15º lugar temos exposição à Sony, também temos aqui ao Shopify. Pronto, agora se fôssemos para a última página, que é a 15ª, tu irias ver que percentualmente já seriam percentagens mesmo muito pequenas. Ou seja, repara que já estamos a falar de 0,007%, 0,005%. Portanto, é claro que aqui está a falar maioritariamente de moedas, mas, por exemplo, aqui, que já é uma empresa, estamos a falar de 0,007%, que é muito pouco. Aqui, exposição ao Canadá. Por isso, focar principalmente nas primeiras, mas mesmo assim, pronto, está muito bem distribuído. Agora, se é exatamente aquele tipo de ETF que eu gostaria de adquirir, não é? Porque eu gostaria que fosse mais tecnológico, que tivesse um potencial de crescimento superior para atingir os tais 20% anualizados, porque se olharmos para aqui, conseguimos entender, isto é, atenção, é um ETF recente, portanto não temos aqui muitos dados, que até agora, ok, atinge os 20,15%, mas isto é porque o mercado também está muito elevado, entendes? Porque eu acredito que se mostrasse crescimento ano após ano, não atingiria os 20%. Mas nesta altura, eu penso que seja o ETF que possa fazer mais sentido. É claro que se tu descobrires um ETF que tem um potencial de crescimento superior e não tenha tanta exposição aos Estados Unidos e que esteja bem diversificado, mas que também seja com este objetivo de ter um Compound Annual Growth Rate superior, por isso algo que tenha um dos setores ou vários setores, indústrias, que realmente tenha muito potencial para longo prazo, então sugiro que eu fique a aguardar pela tua sugestão. Portanto, isto é uma opção, mas como não é aquela mais indicada, ou seja, é a minha aquisição, mas como não é aquela mais indicada, eu vou colocar aqui uma alternativa. Para tu entenderes que existem alternativas, como é o caso deste relacionado com o setor da saúde, mas na parte da inovação. Portanto, tem um Total Expense Ratio de 0,40%, é acumulativo, é físico, tem um fund size também grande, existe desde 2016 e é constituído por 175 empresas. Repara que aqui conseguimos ver claramente que ainda está longe de máximos, ok? Porque o setor da saúde, no geral, está longe dos máximos absolutos. Se colocarmos aqui também em dólares, vemos que não está sequer perto de máximos
absolutos, por isso aqui também pode ser interessante olharmos para este ETF. Depois tem uma volatilidade de 16,54%, é unhedged, é UST, é optimized sampling, o que também é bom, também, ou seja, não é full replication do índice, simplesmente alteram coisas que acreditam que possa otimizar e ser melhores escolhas do que replicar totalmente o índice. Depois, estas são as principais empresas que constituem este ETF. Temos aqui algumas conhecidas como a Avi, Johnson & Johnson e por aí fora, só que é uma questão de fazeres um estudo e entender se faz sentido para ti ou não. A exposição aqui aos Estados Unidos é de 61,38%. Este ETF também seria uma opção válida, está bem, para adquirir, porque estamos a falar num setor que em princípio é tecnológico, estamos a falar de empresas dentro do setor da saúde que também investem muito em inovação e este ETF seria um ETF válido, mas tal como podes ver, 2024 teve esta rentabilidade de 7,98%. É claro que o desempenho passado não garante resultados futuros, portanto, este indicador de estarmos a olhar para o desempenho passado não quer dizer que não tenha melhores resultados no futuro, mas mesmo assim para mim é importante e conta, porque com base nos dados passados tu consegues ter noções gerais de como é que foi o desempenho e não só. Pronto, portanto, 2023 teve este prejuízo, 2022 ainda um prejuízo superior, 2021 praticamente no break-even, por isso não é exatamente algo que eu desejo. Agora, year to date está nos 1,09%, por isso é um ETF que não está-me a surpreender de todo. Pronto, está onde está ainda longe, se um dia chegar aos seus máximos absolutos, então ainda pode surpreender. Mas pronto, é um pouco mais arriscado porque dentro do setor da saúde, neste momento não está muito favorável. É claro que isto pode rodar e ser mais favorável para este setor quando pararmos de estar num período de expansão, mas mesmo assim neste momento não está muito favorável. Por isso, aquele ETF que eu desejo adquirir neste momento, apesar de não ser muito de encontro ao objetivo desta série, vai ser este. Aliás, este aqui acho que já foi adquirido no passado, portanto, aqui no portfólio temos o Exus.eu, que se formos olhar para o ticker, diz mesmo Exus.eu. Mas eu vou procurar pelo Incinde, porque se este tem exposição ao euro, uma rentabilidade de 12,57%, eu agora vou querer ter exposição ao dólar. Portanto, deixa-me só verificar isso num instante, atualizar aqui a página, vou procurar aqui em negociar e agora procurar pelo ensino. E podemos ver que realmente só existe este, que é o Exus.eu, ou seja, apenas existe com moeda em euro. Então aí está tudo bem, então o que eu vou fazer é, neste caso vou ter que atualizar a página para ir ao portfólio que está em euros, que é este. Pronto, aqui está. Vou novamente a negociar e agora vou colar aqui o ensino. Isto aqui é muito fácil, podias simplesmente escrever Exus, Exus.eu, que iria aparecer. Tal como podemos ver aqui, a moeda do instrumento é em euro e cada uma está a valer 34,38. Assim sendo, como eu adquiro cerca de 200, já sabes, o objetivo desta série, mais próximo, porque eu quero ser o legítimo dono destes ETFs, são 6 ETFs, que é o equivalente a 206,28, portanto colocar ordem de compra e confirmar compra. Ok, entretanto vou esperar que a ordem seja executada, o mercado também está aberto, por isso já deve ser executada. Exato, já foi executada. E posso ver que foi a 206,34. Isto porquê? Porque eu quero atualizar no meu fecheiro e colocar o valor exato que foi investido para este mês, que foi 206,34. Pronto, assim até faz sentido, porque se maioritariamente o portfólio que eu tenho mais dinheiro em euros, faz sentido o lucro, não realizado em termos de valores absolutos, ser também em euro. Porque se eu colocasse aqui em dólares, então esta rentabilidade atual da XIRR então ainda seria muito superior. Mas sim, atualmente está a ir a um ritmo esmagador, mas eu acredito que seja temporário. Portanto, quando houver uma correção, eu acredito que este ETF possa ajudar um pouco mais, porque não estás só exposto ao mercado dos Estados Unidos. É claro que também vai ser afetado, mas talvez não com uma amplitude tão grande. Portanto, eu realmente espero que este episódio tenha sido útil. Fica à vontade para fazer sugestões e se realmente foi útil, não te esqueças de colocar gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.